Olá, sou Fábio de Carvalho Vieira, colaborador da Saving Cloud. Hoje nós somos o maior parceiro de cloud escalável da Virtuoso, aqui na América Latina. O intuito desse vídeo é mostrar para vocês algumas características e diferenciais do nosso cloud Spring Boot. Na verdade, isso serve também para todas as vertentes aí do Java, né? Então, vou colocar para vocês alguns diferenciais ali. Hoje nós temos um painel de controle muito simples e intuitivo. Em alguns cliques você consegue configurar e subir uma instância ali de Spring Boot, tanto a mais simples até as instâncias escaláveis, né? Então, é a possibilidade de você ativar um cluster de alta disponibilidade em Spring Boot, que eu vou mostrar para vocês aí depois. Servidores com alto desempenho de processamento de disco, ambientes escaláveis, né, permitindo que você possa ter picos sem degradação quando você tiver um pico de acesso de usuários ali, né, sem perder performance dentro do seu negócio e da sua aplicação. Modelo de uso sob demanda, gerando economia, que eu vou mostrar depois aí para vocês. Também nós temos um suporte diferenciado que consegue, um time aqui interno de arquitetos que consegue configurar, implementar, migrar, tunear, e tudo que você precisa para configurar dentro da nossa plataforma da melhor forma, para que o seu software e a sua solução funcione da melhor forma possível, com o melhor custo-benefício. Certificados SSL Let's Encrypt grátis também, instalado ele dentro da plataforma com renovação automática. Nós temos um plugin que otimiza os recursos de memória do seu ambiente Java de forma automática. Depois eu vou mostrar para vocês, isso é muito interessante para reduzir o uso de consumo de memória e, consequentemente, recursos financeiros. Integração também com repositórios Git, SVN, né? E opção de deploy sem downtime, né? Que é um recurso bem interessante também ali. E para comprovar tudo que eu estou falando aqui, um trial de 14 dias sem custo, sem compromisso. Você pode falar com o nosso time comercial ali e ativar uma conta para você testar e certificar tudo isso que eu estou falando aqui também. Nós temos diversos vídeos ali que explicam dentro do nosso canal e da nossa apresentação aqui alguns diferenciais de escalabilidade vertical e horizontal, por que é mais barato os nossos ambientes em Linux e Windows. Então é importante você entender tudo que nós temos para te oferecer, para que você possa realmente trazer a sua aplicação aí em Spring Boot para a gente. Dentro do Spring Boot, né, você tem várias formas de configurá-lo ele ali, você pode escolher ali os JDKs disponíveis, enfim, você tem as principais opções para poder simplesmente subir uma instância só apertando o botão, né? Então, sempre todas as disponibilidades aí necessárias e todas as variações que tenha para que você possa configurar, com certeza sempre vão estar disponíveis no nosso painel de controle. Dentro das topologias e escopos disponíveis, você pode configurar o Spring Boot de duas maneiras. A primeira delas, ambas são simples, porque você configura só apertando o botão. Você pode ter a primeira possibilidade, um ambiente mais único ali, né, que é basicamente uma instância de Spring Boot de aplicação e uma instância de banco de dados, caso você venha utilizar, é óbvio. Então essas instâncias ali trabalham em conjunto, algo muito próximo ao que você tem possivelmente você tenha numa VPS, num cloud ou num servidor dedicado. A diferença é que ele já separa as camadas de aplicação em banco, que é algo que eu recomendo para quem quer uma aplicação que não tenha problemas ali, e você tem uma possibilidade melhor, né? Você tem uma garantia melhor separando isso em camadas, desde que você tenha também uma rede de alta performance, como nós temos a rede privada nossa, toda ela baseada em 10 gigabits por segundo. Então a comunicação entre aplicação e banco, aplicação e storage, ou todas as instâncias que tem separada, a comunicação ocorre em alta velocidade. Você tem uma opção também chamada de Auto Cluster dentro do nosso painel de controle, onde você consegue escalar na horizontal a aplicação. Então vamos supor que você busca ali uma alta disponibilidade para a sua aplicação, você consegue subir um cluster de Spring Boot só apertando o botão. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma camada de balancer antes da aplicação. Essa camada de balancer já vem completamente instalada e configurada, sabendo que todas as requisições que baterem no balancer, ele automaticamente vai mandar para o ambiente de aplicação 1, 2
ou N, ou seja, quantos você quiser. Você pode ter a partir de 2, quando você optar pelo cluster, então você pode ter 2, 3, 4. E lembrando que cada servidor que você adiciona dentro do seu cluster, ele vai ser assinado em um hardware separado. Então é importante você saber disso. É óbvio que não faz sentido se você replicasse isso e a instância fosse configurada no mesmo hardware. Então isso te dá uma garantia maior quando ele está em hardwares separados. Então a aplicação consegue receber as requisições. Você pode ter então vários servidores de aplicação dividindo a carga entre eles. Lembrando que o load balancer tem um failover automático, ou seja, ele identifica se porventura o server 1 cair, ele automaticamente assina as requisições para o 2. Você não precisa fazer nada, ele já entende e já vem configurado para isso. Então, justamente é para isso que serve o nosso cluster, para você ter uma alta disponibilidade, uma garantia maior da sua aplicação quando você está procurando. Também, quando você consegue evitar downtimes, por exemplo, se você estiver mudando alguma configuração do servidor web e precisar reiniciar ele, você consegue reiniciar ele em sequência de alguns segundos de diferença. Então, por exemplo, quando ele estiver reiniciando o servidor 1, o servidor 2 ainda vai estar disponível em alguns segundos. Isso faz com que o seu usuário não perceba downtime. A mesma coisa serve para o deploy. Quando você faz um deploy sequencial, que a gente chama, significa que você consegue primeiro fazer um deploy no servidor 1, o balancer entende isso e manda as requisições dos usuários todas para o servidor 2, até que o deploy termine. Quando o deploy termina, ele manda as requisições para o servidor 1 e passa a fazer o deploy no servidor 2. Isso faz com que você consiga evitar certos downtimes da sua aplicação para os seus usuários e clientes, que muitas vezes não perdoam esse tipo de downtime. Uma outra diferencial muito importante seria o consumo de memória menor. Nós desenvolvemos, através da Virtuoso Internacional, um script, um plugin que derruba o uso desnecessário de memória. Hoje, você que tem um servidor na nuvem ali, ou mesmo um servidor local, você tem que saber que quando você inicia o serviço do Spring Boot, você tem que determinar quanto de memória você quer alocar para o serviço. Então, na hora que você starta esse serviço, e se você determinar que você quer assinar 2 GB de RAM para o seu ambiente, isso significa que na hora que você startar, ele automaticamente vai assinar os 2 GB de RAM para o serviço, tendo 1, 10, 20, 50 ou nenhum usuário se conectando na sua aplicação, porque a característica dele é já guardar e reservar essa memória simplesmente para o uso desse serviço. Então, enquanto esse serviço estiver ligado, você vai consumir esse número de memória. Isso é o que provavelmente ocorre hoje com o seu cloud, com o seu VPS, com o seu dedicado. Nós, dentro desse script, desenvolvemos algo que derruba esse uso de memória sem fazer o serviço cair. Então ele consegue medir as requisições dos usuários que estão sendo feitas no servidor e manter o mínimo de memória possível. Então não é surpresa para nós quando um cliente às vezes vem de uma VPS ou de um servidor dedicado usando ali 8 GB, 16 GB de RAM e de repente com a gente consegue usar 2, 4 GB, um volume muito menor, porque realmente esse plugin faz isso muito bem. Já fazem vários anos que nós temos esse plugin rodando ali e esse é um diferencial que nós temos exclusivamente aqui dentro da Saving Cloud. Nós somos muito reconhecidos na comunidade por conta até desse plugin ali. Nós temos um reconhecimento, inclusive em 2018 ganhamos até prêmio, né, de reconhecimento da solução dentro da comunidade Java, né? Então hoje nós somos muito reconhecidos e muito bem vistos dentro dessa comunidade como uma solução confiável e robusta para os seus negócios. Nós temos algumas estimativas de custo que eu vou passar aqui, vocês podem falar com o nosso departamento comercial em relação a isso. Eu vou entrar no outro assunto importante que é o snapshot de ambiente. Hoje, todos os nossos ambientes, nós fazemos um snapshot full gratuito, sem custos, com retenção de 7 dias. Ele fica gravado no storage. Esse é um recurso interessante. Esse snapshot ele grava ali na verdade, todo o sistema operacional, dados e configurações. Toda madrugada é feito isso, então se eventualmente ocorrer alguma falha crítica
no seu ambiente, você pode ter a certeza e a tranquilidade que a gente consegue restabelecer ele na última madrugada ou na madrugada anterior, em uma das madrugadas dos últimos 7 dias. Então o tempo de você reconfigurar um ambiente acaba sendo quase mínimo, porque muitas vezes pode ser que você tenha o backup, mas você não tenha toda a configuração, você tem que fazer toda essa configuração de novo. Então esse snapshot serve para isso. Isso não evita que você contrate com a gente um servidor de storage, para backup, né? Você consegue só apertando o botão subir um ambiente de storage de backup e mapear ele só apertando o botão também no nosso painel de controle, como a unidade de rede ali da sua aplicação, do seu banco de dados. Então você consegue mapear e programar os backups como você bem entender. Então você pode colocar um backup a cada 1 hora para o storage do banco, dos arquivos. Então aí depende muito do que você pretende fazer com os seus arquivos e depende muito do seu negócio. A única coisa interessante é que o custo do storage ele é muito baixo, então use e abuse mesmo desse espaço, tá? Eu acho que mais importante, você tem que pensar ali no seu banco de dados, de repente programar políticas que vão de encontro do que você vende para os seus clientes, né? Então, como o custo é muito baixo, acho que você pode realmente programar com bastante recursos ali, com bastante uma política bem direcionada ali de backup para que você tenha tranquilidade para o seu negócio. Nós temos diversos vídeos gravados aí, fizemos meetups, webinars, talks, com profissionais ligados aí ao Java. Nós somos muito bem reconhecidos ali e realmente nós temos uma solução muito diferenciada, que tenho certeza que se você utiliza essa tecnologia, você vai com certeza gostar muito do que a gente está falando. Isso traduz não somente numa economia de custos computacionais, mas também financeiros, né? Eu acho que esses 2 pontos ali, a qualidade e o custo, fazem com que o seu parceiro de Java tenha que ser obrigatoriamente a Saving Cloud. Teste os nossos serviços, venha até a nós aqui, fale com o nosso departamento comercial e faça esse teste e comprove tudo isso que eu estou falando. Muito obrigado e até a próxima.